Olá, eu sou Luiz Souza do Vídeos Espetaculares e na videoaula de hoje eu vou ensinar como você faz um cabo para adaptar uma entrada P2 estéreo em duas saídas P10 mono. Esse tipo de cabo é muito utilizado para você conectar, por exemplo, um notebook numa mesa de som, um celular, um MP3 player ou algo desse tipo em uma mesa de som ou diretamente um amplificador. Para fazer essa montagem você vai precisar de um conector P2 estéreo. Você consegue encontrar esse componente em lojas de eletrônica. Você vai precisar também de dois conectores do tipo P10 mono. Repare que esse conector aí ele tem duas possibilidades, né? Ele tem o mono e o estéreo. Nesse caso aqui a gente vai precisar de dois conectores mono. Você vai precisar aí de um cabo de duas vias, que é um cabo específico para áudio. Nesse caso aqui eu estou utilizando um cabinho paralelo, que ele tem duas vias aí com positivo e negativo. É um cabo especial para não ter ruído, né? Você vai utilizar também aí um ferro de solda comum mesmo. Você vai precisar também de solda para poder fazer a soldagem aí do fio nos conectores. Além disso você vai precisar de um alicate aí. Se você tiver um alicate de fio, de corte, seria melhor. E aí a gente pode improvisar com um pregador para poder fixar esse conector na mesa se você não tiver aquelas garrinhas para soldagem. Isso aí vai ajudar bastante. Você pode fazer isso aí com os dois conectores, tanto com o P2, que é o menor, quanto com o P10, que é o maior. Então, o procedimento que a gente vai fazer aí para montar esses conectores é bastante simples. A gente vai pegar o cabo de áudio e vai descascar. Se você tiver um alicate desse tipo que eu estou utilizando aqui, ele já vai facilitar o teu serviço, porque ele já é feito especificamente aí para poder descascar os fios e cortar sem ter muito problema, sem dar muito trabalho. Mas se você não tiver, você pode utilizar uma faquinha que não tem problema. Então aí você vai reparar que esse cabo ele tem duas vias, que é uma malha externa e um fiozinho interno, que aí no caso esse, por exemplo, é amarelo e o do outro é vermelho, justamente para você poder diferenciar os dois canais. Então, feito esse procedimento inicial de descascar e de descascar a ponta dos fios, você vai depois fazer um procedimento de estanhar a ponta. Então aí nesse detalhe, por exemplo, eu estou primeiro descascando as pontinhas do fio. Você vai notar que não precisa ser uma ponta muito grande, aí algo em torno de 2 centímetros no total, e a pontinha pode ter aí menos de 1 centímetro. E aí vai ficar assim inicialmente. Esse lado aí é o que você vai conectar nos conectores P10 mono. Por eles serem conectores maiores, a soldagem é bem mais simples. E já desse outro lado, que é onde vai entrar o conector P2 estéreo, a gente tem que juntar os dois negativos e conectar os positivos separadamente nos locais específicos. Então o cabo vai ficar mais ou menos isso. De um lado você vai conectar ele separado nos conectores P10 e de outro lado você vai conectar juntos no conector P2. Para você fazer a montagem do cabo é importante que você fique atento, que antes você vai ter que passar aí por dentro do fio essa carcaça. Os conectores eles podem ser um pouco diferentes. Eu recomendo esse aí que tem essa molinha, porque ele evita que o fio quebre. Antes de você soldar o fio no conector, é interessante fazer esse procedimento de estanhar o fio, que é para facilitar. Então aí você faz esse procedimento, que é bem simples, né? Aqui eu utilizei, por exemplo, um pregador para poder prender o conector que você quiser. Se você tiver aquelas garrinhas específicas para soldagem, o resultado vai ser melhor. E aí o que eu fiz? Eu primeiro prendi o fio, o cabo de áudio aí no buraquinho que tem no próprio conector, para depois soldar. Então isso aí já facilitou o meu trabalho, né? Já ficou mais fácil de fazer essa soldagem. Pode notar que mesmo sem solda o cabo já está no local ok. E aí o próximo passo, a gente vai dar um pinguinho de solda. É importante que a quantidade de solda seja pequena, para evitar que você gere ruídos aí, porque se tiver muita solda você pode acabar fazendo esbarrar aí o positivo no negativo, algo do tipo. Então quanto menos solda você utilizar, melhor. A quantidade de solda ideal é só mesmo para você prender o conector no local, para ele ficar fixo e não se soltar com o movimento. Então feito o procedimento de solda, você confere se está tudo ok.
Tem que olhar se não tem nenhum pinguinho de solda encostando aí nos dois terminais, né? Porque se tiver, o cabo estaria em curto. E aí é esse procedimento, né? Você vê que ficou um pinguinho de solda bem pequeno, o suficiente para manter o cabo bem preso. Então eu não sei se vai dar para ver legal pela câmera, mas você pode notar que está bem separado aí a solda. E ele tem, esse conector P10, ele tem esse prensa-cabos de metal que fica na parte de trás, que você aperta ele com alicate justamente para ele segurar o fio. Então aí depois de soldado, você vai colocar aí a proteção de plástico dele, que é um isolante, e vai montar o fio. Note que esse conector aí, ele tem essa molinha de metal, que ela é feita justamente para evitar que o cabo se quebre conforme você for manuseando. Então aí desse lado vai ficar dessa forma, você vai ter aí dois conectores P-mono. Do outro lado você vai fazer o que eu tinha dito anteriormente, você vai juntar os dois negativos e vai soltar também, descascar a pontinha dos cabos positivos. Você vai passar aí também o conector primeiro, né, por dentro do fio, para depois você fazer a montagem. Aí eu utilizei novamente um pregador de madeira para poder fazer a fixação desse conector. E da mesma forma que eu fiz no outro, com um pinguinho de solda em cada conector, né, internamente, aí em cada terminalzinho interno, você vai dar um pinguinho de solda para soldar legal. Esse conector aí, por ser menor, vale mais ainda aquela informação de que a quantidade de solda tem que ser bem pequena, porque se você botar um ponto de solda muito grande aí, corre o risco de você fazer contato aí entre os dois positivos ou entre um positivo e um negativo. Isso aí causaria um mau funcionamento no cabo e poderia até danificar os equipamentos que você vai utilizar. Então aí feita a soldagem com bastante atenção, você soldou os 3 terminais. Esse aí, por ser menor, ele pode ser um pouquinho mais chato de fazer, né? Já que os contatos são bem pequenos. Mas aí feito isso, você confere tudo. Você pode utilizar um multímetro para ver se não está em curto, não está algo desse tipo. E aí você pode também utilizar alguns conectores, como esse meu, ele tem uma garrinha para você prender a malha do negativo. Então apertei ele com alicate, conferi, está tudo ok. Feito isso, é só ajustar e fechar aí o conector. Então a partir desse momento o cabo já está pronto. Ele vai ficar de um lado um P2 estéreo e do outro lado dois P10 mono. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil.